Brasília não entende juros futuros. Brasília não entende o que é, ou seja, a Bovespa. E Brasília não entende commodities, mas Brasília entende dólar. Né? Sempre a lógica era, dólar, se dólar sobe, e a gente viu isso ano passado. Então, assim, se a gente faz uma comparação entre Lula 1 e 2 e Lula 3, é um Lula que ele é muito mais, ele se cerca de pessoas, muito menos gente. Ou seja, se a gente fala assim, quantas pessoas que o Lula pega e tocou ali no agente de ordens, ele pega o telefone. Eu já fiz várias discussões, assim, nem consegue chegar a 10. Porque qual é a agenda real que o governo quer ver passar nesse ano no Congresso? Tira a reforma da renda, não tem mais nada. Então, essa é uma dificuldade do governo Lula. O governo Lula não tem uma agenda, fora as ideias que saem lá do Ministério da Fazenda, do Haddad, o governo em si não tem grandes ideias. Não tem nenhum grande projeto, vamos, sei lá, o que seja. ProUni, né? Assim, como foi? Quer dizer, os governos Lula 1 e 2 tinham várias ideias que não eram só da área da economia. Tal, não sei o quê. Esse não tem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui em 2025 com mais um Café com Quineia, trazendo para vocês toda a nossa programação, tá? Nosso Quineia Insights, nosso Café com Quineia, nossa live de economia e mercados, Quineia em ação, tá? Tudo que a gente traz do melhor da nossa pesquisa interna e também convidados que possam representar questões importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje, para o Café com Quineia, a gente está trazendo um dos maiores consultores políticos do país. Não é só consultor político, jornalista, tá? Ex-ministro da Comunicação Social, uma pessoa que escreveu livros fantásticos como O Pior Emprego do Mundo, tá? E A Biografia do Abismo, tá? E a gente está falando de quem? A gente está falando de Thomas Trauman, que está aqui com a gente hoje e vai conversar sobre a situação política do Brasil. Estamos em crise, não estamos em crise? Que tipo de crise é? Thomas, muito obrigado pela tua presença aqui. Com certeza vai ser um papo sensacional, querido. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar com vocês. Vamos lá, querido. Vamos começar com o básico, né? Quando o dólar desvaloriza, o real desvaloriza 20%, normalmente a gente começa a dizer que tem uma crise no Brasil. Né? E Brasília começa a acordar, porque o custo do pobre é dólar, né? Você tem transporte, você tem comida, que é toda dolarizada, farmácia, que é toda dolarizada. Então os mais necessitados sofrem mais com a subida do dólar. A gente já está... Qual a sua visão de Brasília? Brasília já reconhece que a gente está em crise ou Brasília acha que em algum momento o mercado acalma e tudo vai ser um sonho de uma noite de verão? É uma ótima pergunta, porque a gente sempre se acostumou a dizer que Brasília não entende juros futuros. Brasília não entende o que é, ou seja, a Bovespa. E Brasília não entende commodities, mas Brasília entende dólar. Né? Sempre a lógica era, dólar, se dólar sobe. E a gente viu isso ano passado. Quando o dólar bateu 5,70 em julho, o governo parou, fez um bloqueio real de gastos, tomou medidas corretas, atrasadas, mas corretas ali em relação ao fiscal. E, de repente, o que a gente viu a partir de novembro foi justamente o que você falou. O dólar subiu, balão, foi bateu a 6,30, e Brasília falando assim, não, tudo vai voltar ao normal. E nós estamos nesse começo de ano ainda, Brasília no mundo de Nárnia. Esse é o fato. E quando eu falo Brasília, eu não estou falando simplesmente só o governo, não, o Congresso também. Sendo tipo, não, as coisas vão voltar ao normal. A questão é, tudo bem, pode ter sido, né, tem overshooting aqui e ali, dezembro foi um mês, pode ter sido um mês atípico, mas não 5,70, esquece, já acabou. É uma outra realidade, como você falou, outra realidade que, vamos lá, 6 e pouquinho, é mais inflação para o pãozinho, mais inflação para a farmácia, mais inflação para a eletricidade, mais inflação, vai ser pressão em cima da Petrobras para preço de gasolina, ou seja, isso vai pegar na inflação, isso vai eventualmente pegar no humor da população. Então, é como se você a gente está vendo o paciente com febre, você está vendo que as coisas estão piorando e o paciente finge que está tudo bem, que as coisas vão melhorar sozinhos, que ele não precisa tomar nenhum tipo de remédio, não precisa mudar a sua dieta, que vai estar tudo bem. Se for dar certo, cara, não vai, né? Porque a gente teve a impressão, sim, a gente ouviu de alguns comentaristas, e até em jornais foi escrito isso, né, que o presidente Lula dizia que, olha, o mercado está nervoso agora, mas o mercado vai desde que o mercado vai se acalmar. Né? Você acha que isso ainda é a cabeça de Brasília? Nós não estamos realmente em crise. O mercado ele se acalma naturalmente, como já se acalmou em outras vezes.
Então, esse é o problema de você sempre olhar para o passado achando que o passado explica o futuro. E todo mundo que trabalha com o mercado sabe que isso não é verdade. Logicamente que você teve situações em que era picos e que isso acontece. Só que o que a gente está vendo hoje é que não é simplesmente, o dólar é simplesmente um sintoma de uma coisa muito mais grave, que é uma desconfiança em relação à seriedade fiscal do Brasil e o fato de que você não tem mais âncora fiscal, só tem âncora monetária. Então, é muito mais grave, quer dizer, a falta, a quebra na relação entre Brasília e a Faria Lima, ela hoje é muito mais grave que era, por exemplo, há 6 meses atrás. Porque simplesmente as pessoas estão, o juro futuro está jogando a 16. Quer dizer, hoje a rolagem da dívida é muito mais cara, hoje a situação, assim, a quantidade de gringo querendo entrar no Brasil é muito menor, ou seja, as circunstâncias são muito piores. E tem uma figura que as pessoas, que assim, Brasília está, e eu acho que é absurdo, mas que não está vendo cara, o mundo vai ser completamente diferente com o governo Trump. Ou seja, você teve 2 anos em que mais ou menos o mundo era muito mais previsível do que podia vir, do que podia não vir, então você podia pensar que só o interno resolvia, e a partir de agora você tem uma grande ponto de interrogação no governo, na questão externa, numa situação em que você está mais frágil. Você acha que, como é que passa a decisão, por exemplo, do governo Lula de não ir, né, pessoalmente à posse do presidente Trump, sendo os Estados Unidos, logicamente, a principal economia do mundo? Você acha que é um problema ou não? Não, eu não vejo isso como uma questão importante. Eu acho que tem coisas que eu acho mais graves até do que isso. Então ganhou novembro. Então, desde novembro, sabe-se que o Trump vai ser o presidente. Desde novembro, mais ou menos ali no final de novembro, já sabia que o Rubio ia ser o chefe do Departamento de Estado, já sabia quem ia ser o secretário do Tesouro. Ir à posse ou não ir à posse não é a questão mais importante, mas quais são os contatos que o governo brasileiro fez com a equipe do Trump, com a equipe de transição do Trump para saber, né, vamos lá, vamos bater papo, vamos ver, assim. Então, tem coisas que assim, a política do wait and see, vamos esperar, vamos ver o que os caras vão fazer, e principalmente, vamos fingir, vamos ficar abaixo da linha para ver se eles nem olham para que a gente exista. Desculpa, não tem como isso dar certo, porque, obviamente, eventualmente, depois de uma série de coisas, o governo americano vai descobrir que existe o Brasil e, assim, se não tiver nenhum tipo de relação, se a única informação que o governo americano tiver sobre o governo Lula ter sido dado pela família Bolsonaro, amigo, tua caveira tá feita, entendeu? Então, logicamente que não vai ser bom. Então, assim, até de uma... Não vou dizer, é um wishful thinking, sabe? Tipo assim, vamos lá, tudo vai dar certo. Era difícil com o George W. Bush e a gente acabou resolvendo. Mas o Trump não é o George W. Bush, as circunstâncias são diferentes. Então tem um otimismo que ele não tem sentido na realidade. Eu concordo contigo, Trauma. Uma coisa que eu tenho na cabeça, assim, eu sempre falo isso, eu tenho enorme respeito por políticos, porque eu acho uma profissão super difícil. Eu realmente, tipo assim, dentro das minhas capacidades, eu não tenho essa capacidade. E uma coisa que se falava muito, até nesse contexto do governo Lula não ter entrado em contato com membros do governo Trump, uma coisa que a gente tem ouvido é que o Lula 1 e o Lula 2, o presidente Lula 1 e Lula 2, ele era um cara que recebia pessoas no Alvorada, recebia pessoas no Planalto e estava preocupado com as bancadas. E algumas indicações são hoje que, da mesma maneira que você falou dessa distância do Trump, existe essa distância entre o governo e o Congresso. Você acha que isso é verdade hoje? Completamente. O Lula 3 é uma pessoa bem diferente. É uma pessoa, vamos lá, mais velho, lógico, menos ativo, portanto mais velho, mas muito mais isolado. Então, assim, se a gente faz uma comparação entre Lula 1 e 2 e Lula 3, é um Lula que ele é muito mais, ele se cerca de pessoas, muito menos gente. Ou seja, se a gente fala assim, quantas pessoas que o Lula pega e tocou ali no agente de ordens, ele pega o telefone. Eu já fiz várias discussões, assim, ninguém consegue chegar a 10. E dessas 10, 9 são petistas. Ou seja, tem um núcleo ali que ele é muito mais fechado. Muito mais fechado. Segunda coisa, quem chegou com o Lula no poder em 2003 era gente que criou o PT, que enfim, era líder de esquerda, ou seja, estava ali, o Lula era o primus inter pares, mas era um dos caras, entendeu? Todo mundo meio, se tivesse que mandar ele para aquele lugar, mandava, porque era aquela parceria. Agora não. A diferença entre o Lula e os outros, e os seus assessores hoje, é de
10, 15, 20 anos. Ou seja, tem uma relação, a maioria desses caras que hoje são ministros, eles entraram na política quando o Lula já era o Lula, era 94. Então eles olham para o cara como se o cara fosse um pai, quer dizer, é aquela coisa do reverência. Então você não tem ninguém que pode realmente, assim, do tipo, sabe, dar real. Não tem uma pessoa que pode... Sabe, não tem um par real. Não, né? não tem um Palocci, um Dirceu, um Gusquem, ou seja, os caras que no fundo falavam com o Lula de igual para igual. Agora não, é todo mundo sim senhor. Isso é péssimo para qualquer... Isso é péssimo uma empresa, isso é ruim para uma empresa. E imagina para um país, isso é muito ruim. Entendeu? Da maneira até que introduziu o Galipo nesse jovem, né, que está aqui. Exatamente, é o menino de ouro e tal, não sei o quê, mas é sempre a postura do patriarca, exatamente. Então isso é uma coisa muito ruim. Segundo é o fato que está mais velho e tem menos paciência. Enfim, tudo bem. O problema é que, ao mesmo tempo, está mais velho e tem menos paciência, porque são coisas naturais, delega menos. E essa, eu acho que é o grande problema desse Lula 3. Como é um governo que delega menos, você tem ministros que estão lá falando com o Congresso, ou estão lá falando com o empresariado, ou estão lá falando com o agro, mas a capacidade deles de dar uma decisão final vai até um certo limite. Sabe? Como se eles fossem aqueles diretores que podem gastar até, sei lá, 10... né? Exatamente, até 10 milhões ele pode gastar, acima disso ele tem que falar com... Né? É a mesma situação, quer dizer, ou seja, você tem ali os caras que o poder deles sabe, ele é reduzido. Então, o cara vai numa coisa, ele pode negociar uma coisa menor e não sei o quê, mas quando chega numa coisa realmente importante, ele tem que voltar para o Planalto, falar com o presidente, explicar para o presidente a situação, blá, blá, blá. Tudo fica um funil em que a decisão final tem que ser do cara. Então, eu acho que isso é uma questão de gestão que, enfim, que a gente não analisa no dia a dia do governo, mas que ela é muito problemática. Isso é problemático com a questão com o Congresso, mas também nas relações exteriores, também na relação com a Faria Lima, também na relação com o agro, também na relação com a indústria, ou seja, ela é ruim, assim, a gestão do governo é muito ruim, você tem ministros que obedecem demais ao presidente, não falam, não tem uma relação de igual para igual, e tem uma autoridade que ela é limitada. Inclusive, uma coisa que a gente ouviu recentemente de alguns comentaristas foi que o Lula não tem a mesma interlocução política hoje em dia e que ele teria elegido o Haddad quase como primeiro-ministro. Quer dizer, ele fica ali como um chefe de Estado, mas o Haddad é a força de frente dele junto ao Congresso. Você acha que isso é verdade hoje em dia ou não? Eu acho que isso é um wishful thinking de quem gosta do Haddad. Vou ser honesto com você. Quer dizer, você acha que ele não tem alçada? Não, ele tem alçada, até um certo limite. E eu acho que a prova disso foi o pacote fiscal. Né? Porque a história do pacote fiscal, eu acho que ela é bem exemplar de como funciona o governo Lula. Eu vou contar a história, porque eu acho que ela é engraçada. A história é a seguinte, o Lula estava no México para a posse da Claudia Sheinbaum, presidente do México, no finalzinho de agosto, quando sai aquela notícia que a Moody's tinha dado um upgrade para o Brasil e uma promessa de um novo upgrade caso o Brasil fizesse blá, blá, blá. O Galipo estava lá no México para um encontro com o BIS e eles voltaram juntos e foi um voo histórico no sentido de que foi o voo mais longo entre a cidade do México e Brasília. Durou quase 18 horas porque o avião ficou rodando, o avião teve um problema na saída, eles tiveram que gastar toda a gasolina e ficaram 5 horas rodando em cima da cidade do México até conseguir voltar. E aí, nessas 5 horas, enfim, eles tiveram lá várias conversas e uma coisa foi o Lula falou, ok, então o que eu preciso fazer para conseguir ter de novo o grau de investimento. Várias coisas discutiram e tal, não sei o que, Lula volta, encomenda para a Haddad e falou, ok, então me faz um pacote para fazer, né, o que a gente pode fazer para o ajuste fiscal para chegar no grau de investimento. Isso então, vamos lá, para a gente se situar, comecinho de setembro. E fala, eu só vou falar com você no final de outubro. Então já vê o prazo de tempo, de pressa que ele tinha ali, mas ok. Termina a eleição municipal, dia seguinte da eleição municipal, a Haddad chega com o pacote do braço ali, apresenta uma série de ideias. Duras. Pega e chama outros ministros, chama o Galipo, chama o Rui Costa, chama o Mercadante, chama o Guido Mantega, chama o Luciano Coutinho,
chama várias pessoas do atual, ex-governos, pessoas assim, todo mundo fala assim, presidente, tem que fazer isso mesmo, vai ter que cortar na cara, não tem jeito. Ele começa a chamar gente que... Porque ele não quer fazer. Então, ele começa a chamar gente que, obviamente, vai se sentir incomodada. Daí ele começa a chamar o ministro do Trabalho, o ministro da Educação, pessoas que iam sofrer com as consequências de um ajuste real, né? Saúde, educação, previdência, tal. Todo mundo aí, obviamente, essa turma fala contra. Daí ele já vai fazendo já vai dando uma aguada no projeto original do Haddad. Aí, finalmente, quando chega ali, ok, tem que decidir, e nós já estamos falando de quase 20 reuniões desse processo, o Lula ainda está incomodado, achando que aquilo pode ter um efeito na popularidade dele, e força que o anúncio seja feito. Né? Tem um ajuste, mas esse ajuste vai ser anunciado junto com a notícia da isenção do imposto de renda, que é a notícia boa junto, ou seja, ele mascara o que ia ser um ajuste com a notícia boa. E para mim isso é muito como funciona o governo Lula, ou seja, o Haddad conseguiu que, vamos falar, 70% das ideias dele estivessem lá no pacote? Conseguiu. Mas a forma como foi apresentada foi a forma como o Lula queria, e a forma foi pensada numa questão de como que vai ser a popularidade, não como vai ser o ajuste. Por isso que teve a reação a isso foi tão ruim. Uma coisa interessante que eu escutei, que foi dito pelo José Dirceu, na verdade, que a gente pode falar o que for do José Dirceu, mas é uma pessoa extremamente inteligente, e ele deu uma entrevista que eu achei extremamente bem concatenada, em que ele explicitou claramente, ele disse, olha, esse governo, se fizer qualquer coisa na direção de um ajuste fiscal mais sério, é um estelionato político. Que não foi para isso que esse governo foi eleito. Esse governo foi eleito para a inclusão social, esse governo foi eleito para a extensão, né, dos benefícios dos mais necessitados. Só que eu acho que o que estourou na cara desse governo, que ele não esperava, vamos ser sinceros, nem o mercado, eu acho que nem o Banco Central anterior, com o Campos Neto esperava, é que o mercado parasse de olhar para o déficit primário, que é o arcabouço fiscal, e olhasse para o déficit total do país, que vai beirar aí 10%. E aí o buraco, que parecia um buraquinho que criança faz na praia, virou um abismo, né? E para você lidar com esse abismo, a necessidade fiscal, de repente, ficou muito maior, né? Como é que você acha que a gente se desenvolve daqui entre essa noção de que se o governo fizer alguma coisa a mais, vai parecer estelionato eleitoral, e ao mesmo tempo, se nada for feito, provavelmente o tamanho do abismo cresce? Essa é a grande questão. Você está fazendo a pergunta de $1 milhão. Porque... O governo volta atrás ou não volta, ou a gente vai ver 2 anos de batalha constante, ele dobra a aposta. Qual é a sua melhor premissa no momento? Vamos lá. Eu acho assim, que o que a gente pode dizer, este governo quer ser reeleito. Então, qualquer noção sobre o que o governo vai fazer, tem que pensar que, inicialmente, ele quer ser reeleito. Para ser reeleito, portanto, ele vai tomar medidas, ele pode tomar medidas aqui e ali, mas ele não vai tomar medidas que vão impedir a reeleição dele. Então, a ideia de que, eventualmente, vamos lá, o governo vai retirar o aumento do salário mínimo, esquece, isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer com a mudança do salário mínimo é o que já foi dado, talvez aí tenha uma outra mudança para caso de déficit, etc., mas assim, não vai acontecer, não vai fazer isso. Como você falou, esse governo ele considera que ele foi eleito para fazer uma ampliação de gastos sociais e não para fazer uma redução. Então não vai ter um ajuste fiscal grandioso nesses próximos 2 anos. Quem apostar nisso provavelmente vai perder dinheiro. Agora, ele também entende, eu acho que as circunstâncias, a realidade conta para ele, que fala o seguinte, se você também só jogar nessa linha, você tem assim, o dólar a 6, você vai ter os juros a 16, você tem uma série de circunstâncias que acabam impedindo você de se reeleito do mesmo jeito. Então, o que a gente vai ver muito é o governo tentar se equilibrar nessa circunstância muito difícil, que é, ao mesmo tempo, manter os gastos sociais numa linha acima, gastos sociais reais acima da inflação, e tentar dar alguma indicação de que tem um limite até onde ele vai gastar. Não é fácil. A gente está vendo, assim, eu acho que, e você falou muito claro, ou seja, a partir de novembro, o mercado falou, ó, tá bom, isso aqui, esse jogo a gente não joga mais. Então vai ser muito difícil para o governo a partir desse ano.
Você falou desse governo quer se reeleger, né? O que... vamos ser sinceros, o Haddad cresceu muito nesse governo, como pessoa, como pessoa que representa, a cara que representa o governo Lula. Sim. Você acha, como alguns consultores políticos acham, que o Lula realmente vai ter energia e a vontade dessa reeleição? Ou você acha que durante os próximos 2 anos ele vai passar esse bastão e vai gerenciar essa transição? Eu acho que tem uma questão da saúde do Lula. Nós temos 2 grandes pontos de interrogação. Uma é a saúde do Lula e outra, depois a gente pode falar sobre qual é a jogada, o que o Bolsonaro quer fazer para a vida dele. Mas se o Lula tiver saúde, me parece muito provável que ele seja candidato. Bom, até por uma questão de que a popularidade, não é tão simples assim. Este é um governo, e para mim é muito claro, se a popularidade do governo, as pessoas a popularidade do governo vai cair 40 e alguma coisinha, aprova e desaprova, sabe? Sim. Sempre vai ser isso. Entre qualquer coisa, entre sempre 40... um núcleo duro ali que um núcleo duro muito alto e um núcleo duro e um nucleante muito forte. Então, sempre vai ter ali entre 40 e 50 e vai ficar nessa questão. Ou seja, Você não acha que você pode chegar numa situação como foi a Dilma, em que você... Não. O Lula, a circunstância e a capacidade é muito diferente ali. Eu acho essa possibilidade inexiste. Agora, existe sim o fato que, se ele tiver que decidir pelo Haddad, cara, vamos lá, ministro da Fazenda é um emprego que você pega e fala não para as pessoas. Você fala, eu não vou aumentar o gasto da educação. Eu vou... Não é um emprego não é um emprego do cara bacana, não é um emprego do cara que consegue popularidade. Se é para fazer isso, tem que tirar o Haddad do lugar dele e colocar ele em outro lugar. E aí cria a grande questão, quem vai para o lugar do Haddad? Então, é uma operação difícil, entendeu? Se o Lula chegar à conclusão que ele não tem saúde para enfrentar, ele vai ter que, enfim, vai ter que fazer isso rápido, porque tem que mudar a cara do Haddad. O Haddad tem que parar de falar do fiscal e falar de crescimento, falar de outra coisa, porque, enfim, você não vai ganhar, ninguém ganha voto falando de que fez um arcabouço fiscal, né? Dona Maria não vai votar em alguém que falou, fiz um arcabouço fiscal, né? Isso é interessante, sinceramente não tinha pensado nessa perspectiva, né? Vai ter que... E não teria outro nome que poderia... Hoje, tão rápido, não. Não, né? Se tivesse presença nacional... Não, tão rápido, não. E a direita, Trauma, como é que nisso ela vai se conciliar para 2026? Que a gente ficou ouvindo, Bolsonaro vai ser, não vai ser filho do Bolsonaro, vai ser a mulher do Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, vai ser como é que é o cantor sertanejo, esqueci o nome dele agora, vai ser... Como a direita se articula no Brasil hoje? Quem é a direita do Brasil hoje, como ela se articula? Então tem várias... Essa é uma pergunta complicada, eu vou tentar quebrar ela em vários pedaços aqui para a gente contar. Eu acho que, é inegável, a gente teve o Financial Times fez um levantamento no final do ano passado, muito interessante, mostrando que das, 70 eleições do ano passado, entre os países industrializados, 2/3 a oposição ganhou. Quer dizer, existe um movimento que ele é diferente, uma coisa diferente no mundo, sobre que o mundo está votando na oposição. Pós-pandemia, a oposição está ganhando. Isso dos Estados Unidos E aí, não importa se você é da esquerda ou da direita. Quer dizer, o Uruguai ganhou a esquerda, mas em Portugal ganhou a direita. Enfim, ganhou a esquerda na França, na Inglaterra, mas ganhou a direita nos Estados Unidos. Ou seja, existe um movimento, as pessoas estão insatisfeitas. As pessoas estão insatisfeitas no mundo com seus governos, no geral. E no Brasil, em função dessa circunstância que está o governo, você fala, bem, existe uma posição muito boa para a oposição, a gente vide o resultado da eleição municipal de outubro passado. A questão é, só ganha se tiver um candidato único. Se tiver 4 candidatos, desculpa, a situação do governo fica muito melhor, não há dúvida nenhuma disso. E a eleição municipal mostrou que existem 2 grandes direitas. Existe uma direita, vamos dizer, conservadora, by the book, que é ali a direita que ganhou a eleição em São Paulo, do Ricardo Nunes, mas que é isso, né? Quer dizer, a direita
conservadora de gente que vai lá, faz, deixa, que tenta ganhar no que fez. E tem a direita histriônica, que foi representada aí pelo Pablo Marçal, mas que ganhou, mas teve uma super votação em Curitiba com a Cristina, teve uma super votação lá em Goiás com o Fred, teve uma votação boa em Minas, em BH, quase ganhou eleição lá em Fortaleza. Ou seja, existe uma demanda do eleitorado brasileiro, de uma parte do eleitorado brasileiro, que é minoritária, mas existe. 10, 15, não sei, mas existe. Por um candidato contra tudo, contra todos e quer acabar com tudo isso. É um candidato tipo Bolsonaro de 18, não o Bolsonaro de 22, que já estava amigo do Centrão. Bolsonaro raiz. Hardcore, exatamente. Que pode ser o Pablo Marçal, se ele for candidato, mas pode ser qualquer outro. Pode ser o Gustavo Lima. Pode ser. Exatamente. Mas só estou dizendo, existe aí, assim, um Gustavo Lima, a gente brinca, mas um Gustavo Lima faz 10%, 15% dos votos tranquilamente numa eleição presidencial. Eu não tenho dúvida sobre isso. Porque existe... Eu concordo, você vê com uma plataforma Bolsonaro 2018 faz. Porque existe uma coisa porque existe a direita que fala, olha, não, eu quero derrubar o PT, mas eu quero derrubar o PT, né, dentro do jogo que, vamos dizer, como que a forma como o Tarcísio está governando, o Zema está governando, o cara está governando dentro do jogo, né? Agora, tem um que quer chutar o balde. E aí, como que a direita vai ser? Como que vai conseguir fazer entre essa turma que quer chutar o balde, a turma que só quer o poder e exercer o poder? Eu acho que é uma grande questão. Esse é um ponto 1. A outra questão é o Bolsonaro. O cara que tem voto, de verdade, não é o Tarcísio, não é o Zema, não é o Caiado, é o Bolsonaro. O sujeito que tem voto é ele. Só que ele será condenado. Ponto. Será condenado a 10, 20, 30, 40 anos. Foda-se. A questão é... Você acha que vai ser preso? Essa é uma boa pergunta. Talvez não seja, mas condenado será. Agora, ele pode fazer a mesma coisa que o Lula fez em 2018. Então eu vou ser candidato e não sei o quê, não sei o quê. Se ele faz isso, estica a corda em nome da sua, né, de tentar ali forçar o seu nome, cara, isso é a melhor notícia que o Lula podia ter na vida. Porque ele estraga todo o jogo da direita, a campanha passa a ser sob anistia ou não ao Bolsonaro, e não para tirar o governo Lula, adia a decisão, os governadores que têm que sair até começo de abril do ano que vem, ficam ali, né, não sabe se pode, se sai, se não sai. Então, ou seja, ele adia todo o jogo, entendeu? Ele afunaliza, ele faz um impede que as propostas exatamente, que decidam qual é o melhor candidato, se é o Tarcísio, se é o Zema, se é o Caiado, se é quem quer que seja, quem é o cara que vai conseguir juntar a direita contra o Lula. Então tem uma questão que é uma incógnita, porque ninguém no Brasil, nem eu acho, nem o próprio Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro vai achar, vai fazer em novembro. Ninguém sabe. Então você tem uma dúvida que é real, sabe? Como que isso vai funcionar? Pode ser um esquema Lula-Haddad, que você bota o Bolsonaro, um vice, e aí você espera a candidatura dele cair para que o vice assuma a candidatura. Então, me falaram isso. E aí eu falei isso com um líder do Centrão, o líder do Centrão falou assim, então, né? E deu certo em 18? Falou assim, a gente vai pegar o benchmark e dar o que deu errado? Eu achei maravilhoso essa frase. A gente tem que pegar o benchmark e dar o que deu certo, não o que deu errado. E ele fala uma outra coisa. Ele fala assim, tem uma diferença danada. É o seguinte, o Lula é dono do PT. Se o Lula decidir que o Zé das Couves vai ser o candidato do PT a presidente, o Zé das Couves vai ser o candidato do PT a presidente. O Bolsonaro não é dono do PL, não, rapaz. Quem é dono do PL é o Valdemar Costa Neto. E o Valdemar Costa Neto quer eleger 90 deputados de novo ano que vem, porque é isso que vai lhe assegurar o tamanho do partido. Então, ele não vai ficar nesse jogo assim, ele não vai submeter ao jogo do Bolsonaro da forma como o PT se submeteu ao jogo do Lula em 18, entendeu? Certo. Então, tem diferenças aí que eu acho que impedem essa ideia de repetir. E a Faria Lima, ela tem muito a questão da imagem do Tarcísio, né? De vez em quando se fala do Zema, mas se fala muito do Tarcísio. Quais são as reais possibilidades de um candidato como Zema ou Tarcísio, que logicamente são pessoas competentes, têm a visibilidade, mas não são pessoas conhecidas a nível nacional,
como é o caso de um Bolsonaro ou de um Lula, né? E a gente sabe no Brasil, você tentar ganhar a primeira eleição sem ser conhecido a nível nacional, qual é a possibilidade dessas pessoas? Eu acho que qualquer um que tiver o apoio efetivo do Bolsonaro vai para o segundo turno. Uhum. Para mim isso é muito, assim, tipo, o Bolsonaro tem voto. Kingmaker, né? Não estou dizendo que ganhe. Da mesma forma que qualquer um com o apoio do Lula vai para o segundo turno. Não estou dizendo que ganhe, mas vai para o segundo turno. E esses são os dois grandes líderes políticos brasileiros hoje. E eles levam 40%, assim, juntos eles levam 80% dos votos, 40-40. Então, eles jogam. Assim, se tiver um Bolsonaro trabalhando para o Tarcísio, ou para o Zema, ou para quem quer que seja, esse cara vai. Uhum. A questão é se ele consegue os 11% para ganhar a eleição. Isso é uma outra questão. Vamos explorar um pouco isso, porque eu concordo com você nisso. É como se fosse uma guerra das rosas. Né? Você tem ali dois kingmakers, né, que podem... Isso. Mas será que o Bolsonaro... Vamos supor que o Bolsonaro queira patrocinar o clã dele. Eduardo Bolsonaro, ou Michele Bolsonaro. Perfeito. Você acha que o candidato do clã Bolsonaro tem a mesma possibilidade que se o Bolsonaro quiser colocar o peso dele por trás de um Tarcísio ou um Zema? Em termos eleitorais, é óbvio que o Zema ou o Tarcísio ampliam e falam com gente que falou, porra, eu não gostei do governo Bolsonaro, mas eu não gosto do PT. Porque esse é o cara que vai decidir a eleição, é o cara que não gostou nem do governo Bolsonaro, nem está gostando do governo Lula. Esse é o cara que vai decidir a eleição. Como é que eu... Né? Se você um cara falar, vamos voltar ao governo Bolsonaro, né, coloca o Eduardo, enfim, a Michele, e Bolsonaro vai mandar por trás, você tem uma quantidade de votos, mas não cresce. Tem limitações. Uma limitação. Se vai ser um hardcore Lula, né, se o Lula pega e fala assim, o Haddad vai ser meu vice, nós vamos achar para PT e tal, também ele está limitado, entendeu? Então, eu acho que a coisa toda o Bolsonaro tem uma derrota do Lula vai ter que passar pelo Bolsonaro, tem que passar com um acordo pelo Bolsonaro, porque senão você não consegue chegar lá. E você pode ter uma divisão da direita, né? Uma direita, vamos dizer, como eu chamo de direita conservadora, no sentido de mais tradicional, que são os governadores, que já têm experiência, que vão poder mostrar o que eles fizeram, ou alguém que simplesmente vai falar, não, eu sou filho do Bolsonaro, né? Uhum. Cujo único mérito é esse. Aí é outra lógica, entendeu? Não, perfeito. Trauma, explica o seguinte, como é que é a cabeça do Centrão hoje, né? Porque quando eu cheguei, tipo assim, não sou um cara versado em política como você é, mas quando eu cheguei no país em 2012, as pessoas diziam, tinham uma certa ojeriza ao Centrão. Quando a Faria Lima tinha uma certa ojeriza ao Centrão. Eu me lembro que chamavam alguns partidos fisiológicos. Não? Aí veio o Alckmin, não, ele quer o Centrão, então não vota no Alckmin. Hoje, o Centrão passou a ser a salvação do país. A plataforma de salvação do país, de alguma maneira, pela cabeça da Faria Lima, passa pelo Centrão. Como é que é isso? Como é que é essa força do Centrão hoje? Como é que ela se constitui? Como é que ela se representa? Né? E qual o papel que ela tem aqui nesses 2 anos de governo Lula e na próxima eleição? O Centrão tem eu acho que você fez uma boa analogia, porque o Centrão se transformou, né? Eu acho que essa é uma grande capacidade do Centrão. O Centrão, ele começou a conversar com a Faria Lima, né, de uma forma diferente. Acho que a gente começa a ver isso no governo Temer, porque, especialmente depois do Wesley Day, em que, enfim, o governo estava totalmente, né, à deriva, e o Congresso segura, pode falar, não vai ter um outro impeachment, acabou, já teve um. Uhum. Vamos tocar esse negócio para frente, vamos entregar para quem quer que ganhe, e o Congresso que faz isso, e é o Rodrigo Maia que faz isso lá. E a partir depois, e aí você tem uma situação, a gente esquece, mas assim, os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro foi uma loucura, assim, né? Não tinha base, os partidos não tinham representação do Congresso. Teve aquele famoso 7 de setembro de 2021 que cercaram lá o Supremo e tal. O que aconteceu? Quando o Bolsonaro estava completamente à deriva também. Uhum. E aí eu acho que onde entra essa importância do Centrão. Quando ele entrega a Casa Civil para o Ciro Nogueira, uhum, e aí acerta com o Arthur Lira na... Porra, de repente você tem 2 anos que você sabe, você consegue previsar, você tem uma previsibilidade, as coisas estão tranquilas, não sei o quê. Você acha que assim, até mesmo nesses primeiros 2 anos do governo Lula, quando a Faria Lima tinha dificuldade com chegar para o Lula e chegar não sei o quê, como que ela falava com o Lula?
Via Arthur Lira, via os líderes do Centrão. Então, os líderes do Centrão assumiram um papel que é um papel de aspas, eu brinco, é o poder moderador. Não é o exército, é bobagem. O poder moderador brasileiro é o Centrão. E tem gente dentro do Centrão que fala uma coisa muito engraçada. Fala assim, cara, a gente não devia apoiar ninguém. Vamos ficar quieto na eleição presidencial. Esquece. O PP, o PL, não apoia ninguém. Deixa eles brigarem lá em cima. Porque quando chegar no dia seguinte da eleição, nós vamos ter 250, 300 votos. Qualquer que seja o presidente, vai ter que sentar e conversar com a gente. Então não importa, a gente não precisa se desgastar em ter um candidato a presidente, porque hoje o Congresso tem um poder tão grande que nenhum presidente pode ter 60, 65, 70 milhões de votos, o cara ele vai ter que sentar e conversar com esse grupo de deputados que manda no Congresso. Então, não é um raciocínio que, assim, é um raciocínio que eu estou vendo crescendo dentro do Centrão. Tipo assim, não importa, a gente pode apoiar um candidato do Tarcísio, ou o Lula, ou o que quer que seja, porque no final das contas é com a gente. Eles vão ter que sentar com a gente. Exatamente. E você pode contar um pouco a história para a gente, Trão, que eu não conheço também, né? Como é que essas emendas tomaram a proporção que tomaram e que papel elas têm hoje dentro do Congresso, né? Porque isso começou, tipo, eu falo até como uma pessoa que sou externa à política brasileira, né? Lógico que eu estudo por questão de gestão, mas eu comecei, eu acho que todo mundo começou, orçamento secreto, de repente veio um nome mais bonito, que era a emenda do relator, e de repente a gente vê que um pacote, ele passa ou não passa, se essas emendas passaram ou não passaram, e de repente um ministro do Supremo, que é o caso do Dino, diz assim, olha, essas emendas não andam. O que aconteceu ali? Qual o papel político que essas emendas exercem hoje no governo? Tem uma coisa que aconteceu no Brasil, e eu acho uma das dificuldades do Lula de entender, a dificuldade do Lula, não digo entender, mas as dificuldades do Lula, assim, em 2010, assim, a presidência da República tinha muito poder mesmo. E esse poder foi diminuindo. Primeiro, no julgamento do Mensalão, o Supremo tomou um poder político de decidir, enfim, tanto no Mensalão como no Lava Jato, mostrou poder de legislar, de intervir nos poderes e tal, gigantesco. Do outro lado, na discussão do impeachment da Dilma e depois no não impeachment do Temer, o Congresso passou a decidir também o futuro do presidente. Então ele também começou a tomar. E como é que ele começou a decidir isso? Nas tais das emendas. Então começou com as emendas individuais passam a ser impositivas, ou seja, significa que cada deputado vai ter o direito a mandar emenda para sua base, não importa se ele é da oposição ou ele é da situação. Que já tira um pouco do poder do governo de falar, estou te entregando aqui um negócio, mas você vai me votar em mim. Então já dá uma independência maior. Quando começou 5 bilhões, 10 bilhões, o problema é que isso foi não crescendo. Por quê? Porque foi não crescendo que o Congresso passou a ser essa base de sustentação. E isso tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. O Centrão passa a ser esse fiador do governo, qualquer governo, esquerda, direita. Então ele fala assim, então passa por mim, como que eu sustento, como é que eu consigo ter uma base de 200? Como é que o Arthur Lira consegue dizer para você que ele vai colocar 300 caras para votar tal coisa no orçamento amanhã? Porque controla via orçamento. Então assim, não tem dúvida, é dinheiro mesmo. Estamos falando aqui. Então, assim, o fato é que começou com 10 e hoje está em 50. Tem que chegar um momento que, obviamente, e qual é o problema? É que, vamos lá, o deputado, ele não quer colocar, ele tem lá o direito à emenda. Vamos lá, o deputado tem 15 milhões de reais. Ele pega e fala assim, ele vai colocar 15 milhões de reais. Ele quer colocar naquela cidadezinha dele, aonde ele pode ganhar um voto. Daí ele fala assim, eu vou colocar aquilo porque eu sou ligado ao ministro dos esportes, eu vou colocar uma piscina olímpica aqui, ou eu vou colocar numa coisa muito mais importante, que é um pedaço da estrada que vai passar aqui, mas não vai ter minha placa do meu nome. Ele coloca na porcaria da piscina. Então, o problema é que você transforma os deputados em bando de vereadores, né? Eles estão ali fazendo coisinha pequenininha para aquela cidadezinha e não pensam numa coisa maior do que, enfim, vai ter 10 donos, 10 padrinhos, ou 20, ou 40 padrinhos, coisas estruturais. Mas vai lá coisinha pequenininha, né? É a quadra de esporte, é a creche, enfim,
coisas pequenas e não em coisas que são macro. Esse é o problema quando você chega nesse valor de 50 bilhões. Mas, enfim, hoje, eu acho que não há menor possibilidade, nenhum presidente conseguir reduzir esse valor. E não importa o que o Supremo queira fazer, assim, o Flávio Dino pode tentar moralizar, fazer com que, pelo menos, não seja uma corrupção em céu aberto, mas o valor em si, acho que isso já está dado. Perfeito. E agora a gente vai ter essa mudança, né, da presidência da Câmara e do Senado e a chamada reforma ministerial. Tem alguma esperança de que porque o novo presidente da Câmara vem de um partido extremamente lulista, né? Tem alguma esperança de que a coisa no governo desentrave um pouco com essas novas presidências e com a reforma ministerial? Tem algum arranjo político que faça a coisa mais a favor do governo? Ou não, pode ter, mas eu acho que aí é uma questão que falta ao governo uma agenda. É do tipo, tá bom, vamos lá que o Hugo Mota seja mais pró-governo. Tá, bacana. E isso significa o que mesmo, de verdade? Porque qual é a agenda real que o governo quer ver passar nesse ano no Congresso? Tira a reforma da renda, não tem mais nada. Então, essa é uma dificuldade do governo Lula. O governo Lula não tem uma agenda, fora as ideias que saem lá do Ministério da Fazenda, do Haddad, o governo em si não tem grandes ideias. Não tem nenhum grande projeto, vamos, sei lá, o que seja. ProUni, né? Assim, como foi? Quer dizer, os governos Lula 1 e 2 tinham várias ideias que não eram só da área da economia e tal, não sei o quê. Esse não tem. Então, assim, então é meio, tá bom, pode ter uma maior boa vontade, menos dificuldade, vai votar o orçamento melhor e tal, mas, de fato, para que mesmo? Essa é a pergunta, tipo, não tem uma agenda real, entendeu? Bom, para que mesmo seria para passar o IR de 5 mil e as compensações, né? E aí você entra, porque uma coisa que me chama a atenção no governo Lula, né, é que eu penso assim, não sei se eu estou certo não, tá, Thomas? Imagina o seguinte, eu penso assim, se a gente tivesse um governo Lula que tivesse o Congresso hoje, a gente estaria falando de uma agenda clássica do PT. Vamos tributar dividendo, vamos tributar patrimônio, vamos... Aquela agenda que às vezes você escuta da Glaze nos tweets, né? Mas não, ele não tem o Congresso, não tem a menor esperança de ter o Congresso, então... nada passou, né? A gente ainda tem a JCP, né? A gente ainda tem a gente tem tudo que o PT não gostaria que a gente não tivesse hoje, mas nada passou. Esses 2 anos de governo Lula, nada para aumento de impostos no Brasil passou. Tá? E a gente vai falar agora dessa isenção de 5 mil, que me parece uma coisa logicamente popular para o Congresso, mas você fala de compensações em que a gente não conseguiu nem tirar a desoneração. Tá? Como é que você vê essa tramitação dos 5 mil mais a tramitação das compensações? Eu acho um enorme risco político e fiscal para o governo. Eu acho que existe um cenário que não deve ser descartado, em que o Congresso passa a parte boa, faz a isenção do IR, faz livezinha dizendo que votou, mostrando ali, estou aqui votando, e o ato seguinte não vota nenhuma compensação e o governo fica com 40 bilhões de buraco na mão e fala assim, problema teu, Lula, vai, veta, quero ver o que você vai fazer da vida. Eu acho que existe um risco real. Por quê? Porque o que a gente viu nesse início de ano, com a história do Pix, mostra que, de fato, existe, não é simplesmente a Faria Lima, os ricos, os milionários brasileiros não querem mais ser, não, existe uma sensação de que este governo foi demais em cima da questão da taxação. A taxação chegou a um ponto que as pessoas estão, aquilo está incomodando. Virou ruim, né? Ficou ruim ali. Taxado e tal, a gente diz. Então, assim, a coisa toda eu não tenho para mim claro como é que o governo vai conseguir aprovar algo que realmente, mesmo que seja a taxação é só para os milionários, só os dividendos. Não sei se passa. Sinceramente, eu não consigo ver hoje condições políticas para o governo conseguir. Eu honestamente, pessoalmente, eu acho bem complicado, tá? Porque o problema de quando você começa uma taxação desse tipo é que você diz assim, a alíquota é baixa. Mas uma vez que você passou a taxação, a alíquota muda para qualquer coisa no futuro. A gente sabe bem disso. Não, tem esse ponto. E o segundo ponto é o fato que nós estamos falando de são 40 bilhões. Numa estimativa bem conservadora. A gente calculou uns 70. Mas vamos lá, 40. Vamos trabalhar com 40 só para facilitar. O fato
Hoje, quando você olha para as contas do governo, assim, você fala assim, o governo não vai ter condições de chegar a déficit zero esse ano. Cara, vai ter que passar a CAGL, vai ter que passar a JCP, tem aí algumas coisas que, enfim, vai ter que ter alguma ajuda de Petrobras que não está na conta do ano passado. Tem uma série de perguntas e tal que estão muito no ar, que não estão muito claras. De repente, a sua principal medida cria um risco extra de 40 bilhões. Cara, é óbvio que isso vai criar uma turbulência maior, vai com uma desconfiança maior. Assim, então, você cria uma situação em que, como é que você acredita? Eu brinco como o sujeito fala assim, não, não se preocupa não, esse ano, eu vou malhar todo dia, eu vou emagrecer 20 quilos e eu vou correr a maratona. Daí você fala, pô, bacana que você vai fazer isso, como é que você vai fazer isso? Bem, é o seguinte, esse bolo de chocolate, porra, daí não dá, entendeu? Não, o cara tá falando do bolo de chocolate, não dá, ele tá falando um negócio assim, ele tá falando que ele vai cumprir a meta fiscal, que é difícil, que é complicado, que ano que vem ele pretende ter um superávit, e ao mesmo tempo tá falando, eu vou criar um buraco de 40 bilhões, é óbvio que ele cria uma desconfiança, não tem a dúvida, isso é normal. Vamos lá, a gente teve anos de Campos Neto, né? A gente teve, dentro do mandato do Campos Neto, a ideia do Banco Central Independente, né? E agora a gente tem um banqueiro central, como o próprio presidente disse, usando as palavras do presidente jovem, né? Não é o trabalho, você disse que o trabalho mais difícil do mundo, o pior emprego do mundo a mídia está fazendo, mas o banqueiro central também tá ali pertinho. Está ali pertinho, é um trabalho muito fácil de ser feito, mas a gente tem hoje Gabriel Galípolo com esse desafio, e a gente tem Selic perto de 15%, projetada, né? A gente tem um cenário em que a inflação está bem longe da meta, se você for acreditar as projeções que a gente tem agora para 2025, uma coisa perto de 6%, com uma meta de 3%, né? Não é a situação que você gostaria de herdar um Banco Central. E como você mesmo disse, você tem um chefe de Estado que está olhando para você e está dizendo que você é um jovem nessa tarefa, né? Como é que você acha que Gabriel Galípolo deve desenvolver essa função? E o que acontece quando a economia começar, inevitavelmente, em algum momento, a desacelerar com o peso desses juros? Eu acho que o Galípolo, ele começou, eu acho que ele fez uma coisa muito... Eu acho que a transição do Roberto Campos para o Gabriel Galípolo é algo que ainda merece um capítulo, que eu acho que foi muito bem feito. Mais que eles têm estilos muito diferentes e tal, eu acho que eles foram muito, muito bem ali no final. Porque a decisão do Copom de dezembro, ela deu para o Galípolo, ainda sob a gestão do Roberto, ela deu para o Galípolo uma folga de fazer esses 200 pontos base logo de cara, e que já meio que, isso aqui já está dado, né? Que provavelmente se ele tivesse que começar do zero agora para começar a convencer o governo, a gente já está falando, mas será que ele vai conseguir ter coragem para aumentar? Nada. Então eu acho que essa transição foi muito boa, foi muito bem feita. Também foi importante que ainda na gestão do Roberto as maiores intervenções ainda foram feitas de dólar, né? Foram feitas ainda em dezembro. Então, eu acho que teve ali, eles têm diferenças grandes de estilo, mas eu acho que o Brasil passou no teste de independência do Banco Central. Para mim, isso é uma coisa importante a ser comemorada. Acho que foi uma boa vontade entre as partes. Exatamente. Por isso que eu estou falando. Acho que uma coisa realmente foi bom. E agora a bola está com o Galípolo. O Galípolo, assim, eu acho que mesmo assim, tanto o presidente quanto a equipe econômica sabe que, enfim, como você falou, está projetado para 15 e vai ter uma retração econômica real. No segundo semestre deste ano, a gente vai começar a ver não só o PIB caindo, como vai o desemprego subindo, essas coisas vão começar a ficar mais graves, vai ter um problema de crédito real da economia, assim, os juros estão realmente muito altos, vão estar muito difíceis para as empresas investir. Você vai ter um efeito muito grande. Eu acho que o Galípolo conseguiu do Lula um certo waiver, que vai durar alguns meses aí. Eu acho que do Lula, eu acho claramente, acho que até razoavelmente bastante.
mas eu acho que não está claro qual é o waiver que ele vai ter do PT. Em algum momento as pessoas vão falar, qual é a diferença dos juros altos do Roberto Campos para os juros altos do Gabriel Galípolo? Os juros ainda mais altos. Exatamente. Um dói menos que o outro. Não, é tudo igual, né? Um teve efeito de... Não, é tudo igual. Então, ele vai começar a apanhar. Eu acho que isso tem um período que ele vai estar tranquilo e tal, mas vai chegar um momento que ele vai começar a apanhar e eu acho que isso vai ser outro novo teste para a coisa do Banco Central. A minha impressão é que ele está muito ciente disso. E tanto ele como a diretoria estão muito claros de que esse vai ser um processo que eles vão ter que enfrentar, porque essa circunstância é dada. Diante da circunstância do que a gente viu em novembro e dezembro, com esse... chama, quase uma desconexão entre a Faria Lima e a equipe econômica. Se a equipe econômica não conseguir reconectar, não conseguir ganhar algum crédito, algum tipo de posição, e ficar tudo ficar tudo nas mãos. Exatamente, só o Galípolo vai estar jogando, só a política monetária vai estar jogando. Cara, a gente sabe, não vai parar aí, vai continuar subindo. A única arma que ele tem para fazer é isso, né? A única coisa que ele tem para jogar. Mesmo assim, numa circunstância como você falou, já está com 2 cartinhas contratadas. Escritas, né? Já pediu para o ChatGPT escrever. Exatamente, 2 cartinhas contratadas de pedir desculpas, porque com essa nova, né, com a nova lógica de meta de inflação, agora é a cada 6 meses. Né? Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: toda pessoa nova, numa nova função, ela tem um tempo que ela aparece. Exatamente. Ela tem dificuldade. É difícil. Você pegou uma nova função, você não tem experiência. Eu acho que Mas tem uma boa vontade também das pessoas de dar um crédito. Até o Jay Powell mesmo, hoje senhor da sua posição no Federal Reserve, quando ele começou ali, ele parecia um pouco fora de concatenação. Eu acho que o Galípolo, ele adaptou rápido o discurso dele. O discurso do Galípolo ficou bom rápido. Mas o problema que eu vejo com o Galípolo é a dificuldade que é a seguinte: ele é uma pessoa que... A vantagem dele é que ele não é o Tombini. Ele tem um Banco Central independente. Só o Senado tira ele. Né? É diferente da situação que o Tombini se encontrou. Mas também, ao mesmo tempo, ele me parece uma pessoa com ambições políticas. Ele não é uma pessoa naturalmente do mercado financeiro, é uma pessoa com ambições políticas. Ele vai ter que pegar, nos próximos 2 anos, a dificuldade entre a questão técnica, que esses juros provavelmente vão pedir mais juros, e a questão política de que ele vê um futuro político para ele. Como é que você acha que ele vai transicionar isso? Eu brinco que eu acho que o Galípolo tem uma foto do Tombini na parede do quarto dele, todos os dias ele fala, eu não vou ser esse sujeito. Assim, nada contra o Tombini pessoalmente, mas é isso, assim, na linha do... eu não é o que eu quero para falar para meus netos. Não é o que eu quero falar para meus netos. Eu acho que, para mim, eu acho que isso é mais importante que as ambições políticas dele. Eu acho que não ser o Tombini... Agora, como eu acho que o Powell tinha na cabeça dele que, olha, eu não vou ser o Arthur Burns, né, que é o cara que veio antes do povo. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. A segunda questão é, se a gente quiser ver como vai ser essa relação, para mim ela vai ser, a gente tem prazos para a gente ver as coisas, né? Então, quais são as grandes datas desse ano? A gente pode falar um pouco disso, mas em relação ao Banco Central, para mim a grande data desse ano vai ser novembro, quando tem a substituição de os 2 últimos diretores indicados pelo governo Bolsonaro. E aí sim a gente vai ver, porque, né, nessa vez claramente foi o Galípolo que indicou, por exemplo, o Lula simplesmente, né, assinou. Então a gente vai ver como que o Galípolo conseguiu manter essa sua relação com o Planalto. Vai ser lá em novembro. Quem vão ser indicados? Vão ser indicados pessoas que ele escolheu ou são indicados pessoas que o PT tem influência, enfim, vai ser. Porque aí a gente vai ver o tamanho da capacidade do Galípolo. Perfeito. Trauma, já está chegando perto de 1 hora de programa. Eu queria saber um pouco, até uma pergunta mais aberta, que a tua opinião. As pessoas... É natural quando as coisas começam a dar errado, as pessoas ficam extremamente pessimistas. Né? As pessoas vão por ciclos de extremo otimismo, extremo pessimismo. A gente está num ciclo hoje dizendo assim, putz, cara, como é que eu olho para os próximos 2 anos e tem uma visão de que as coisas realmente vão melhorar, né? E dentro de uma eleição difícil em 2026 eu consiga encontrar um caminho.
Qual a tua visão nisso? Você vê sinais aí de otimismo? Ou você está no campo também de que os próximos 2 anos necessariamente vão ser anos mais difíceis para o Brasil? Eu tô na linha mais, de novembro para cá, tô numa linha mais pessimista, porque eu acho que 2025 no Brasil não vai existir. 2025 vai ser um prólogo para 2026. No momento que o governo decidiu colocar a reforma da renda como sua principal plataforma, e aí falou, ó, isso aqui vai me ajudar à reeleição, no momento que o governo tomou essa decisão, ele, no fundo, ele acabou com 25. Ele colocou 26, ó, minha questão é 26. Logo depois ele pega e escolhe o marqueteiro dele como o ministro de comunicação dele, ou seja, já alguém que claramente vai pensar no marco eleitoral. Então, então dentro do pacote também, dentro do pacote de corte e gasto, a gente colocou um monte de custo de marketing. Então, você tem uma circunstância que você fala, bem, ok, se o governo faz isso, é óbvio. Né? Eu brinco que a principal lei da política é a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É obviamente que o outro lado fala, ó, se eles estão antecipando, eu vou antecipar também. É natural, jogo jogado, é assim que se faz. Né? O vídeo do Nicolas nada mais é do que uma reação a essa postura do governo. Então, a postura da oposição também vai ser eleitoral. E aí, por que eu fico pessimista? Porque nós já estamos acostumados que tem, 6 meses de loucura quando tem eleição. 6 meses anterior à eleição, cara, os caras, vamos lá pensar a última eleição, aprovaram aqui um reajuste gigante que era o Auxílio Brasil. Depois teve a isenção para taxista, gás, não sei o que. Teve uma festa da uva. E aí, assim como você teve festa da uva em 2014, ou seja, mas são 6 meses, com a lógica de que todo mundo fala, não, tudo bem, isso aqui é uma bolha de 6 meses que o Congresso, o governo só estão pensando em eleição, então meio que todo mundo já meio que conta. Quando essa bolha temporal fica 1 ano e meio, você fala, pô, tudo vai ser eleição, tudo vai ser discussão, quer dizer, você é como se você não tem um governo. O governo é simplesmente um comitê eleitoral o tempo todo. E a oposição, você não tem uma oposição assim, de vou melhorar, Não, eu vou sacanear porque, enfim, eu estou na jogada. Então, é difícil ficar otimista diante desse cenário, entendeu? Assim, porque eu acho que vai ser uma eleição muito longa, uma campanha eleitoral muito longa. E isso é ruim para a economia, isso é ruim para, enfim, para as relações pessoais, é ruim para todo mundo. Essa análise eu achei bem interessante, cara, realmente. São 6 meses de loucura que o mercado dá tipo um waiver. Assim, exatamente. Né? Eu estou entendendo, né? O pessoal está doidão agora, mas vou voltar à sanidade. Sim, mas depois, né? Mas ter 1 ano e meio disso é que é ruim. Aí você vê, eu acho que uma coisa interessante. Eu queria fazer uma pergunta final, né, para a gente terminar. Uma coisa que me preocupa no Brasil é, tipo assim, você olha o crescimento dos gastos públicos, principalmente esse Bolsa Família, que foi de 200 para mais de 600. Isso. Daí você teve o crescimento do BPC em cima disso, você teve crescimento de participação na Previdência, foi um gasto maior. Quer dizer, foi um gasto muito grande em que tirar pessoas do mercado de trabalho e dar a essas pessoas a capacidade delas de ficarem fora do mercado de trabalho. Você acha que isso faz mal para a cultura do país? Porque, olha só, se eu estou com dificuldade às vezes na minha vida, eu luto. Eu já tive minhas dificuldades na vida, eu luto, eu trabalho e eu acabo saindo da minha dificuldade. Voltaire dizia assim, o trabalho não livra o homem só da necessidade, mas livra o homem do ócio, livra o homem do vício, livra o homem da dignidade. Você não acha que isso aí talvez esteja contribuindo para uma cultura ruim no Brasil? Eu entendo o que você está falando, é uma pergunta filosófica interessante. Eu acho que era muito difícil fazer isso, eu acho que, porque os dois lados estavam nessa loucura. Agora, você sabe o que é o pior, aspas, o pior no sentido de efetividade? É que esses votos já eram do PT. Então não precisava ter feito. Ele já tinha esse voto. Então, porque no fundo você fala assim, não, mas quando a gente fala sobre a isenção de 2 a 5 salários mínimos, que é outra discussão, porque, enfim, nenhum país do mundo vai ter uma isenção de 90% dos seus contribuintes. A gente pode discutir. Mas pelo menos ele está mirando um eleitor que não é dele. Então você fala, não, ok, eu entendo. É como o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro deu o reajuste lá do Bolsa Família, você fala, não, eu entendo. Ele está tentando conquistar um eleitor que não é dele. No caso do início do governo Lula 3, ele fez um benefício que não estava sendo pedido,
não tinha gente na rua discutindo isso. Sei lá, volta do aumento real de salário mínimo, por exemplo. Ele deu um reajuste, do qual ele não teve nenhum proveito popular, entendeu? Aquilo já era um eleitor que já gostava dele e continuou gostando dele. Então, além de toda a questão filosófica que você tem, que a gente podia ficar horas discutindo, tem uma questão de efetividade. Politicamente, não foi efetivo. Então, você tem um custo financeiro gigante, algo que distorceu as contas públicas, né? A PEC da transição ela era necessária porque o projeto de orçamento era ruim, beleza, mas 200 bilhões era necessário? Não era, esquece. Né? Dá para ter sido feito com um valor bem menor essa transição ali. Ela foi ampla demais, sem ter nem ganho político necessário. Você fala, não, tudo bem, eu gastei 200 bilhões, mas agora eu tenho 70% de popularidade. Não, para ter a mesma popularidade que você tinha no início. Além da questão filosófica, tem uma questão de efetividade. Acho que foi muito ruim. Perfeito. Thomas, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muitíssimo pelo seu tempo, tá? A gente sabe o que é o tempo de deslocamento, o tempo de estar aqui. Bom, queria te agradecer por todas as suas contribuições que você fez como escritor, jornalista, ministro e também como consultor político do Brasil, tentando fazer com que a gente entenda um pouco melhor, né, e que Brasília trabalhe um pouco melhor. Só lembrando, né, você tem uma consultoria, você é um consultor político, né, que as pessoas que queiram te contactar e certamente podem te achar na internet, tá? Mas foi um papo muito legal, um papo muito solto, um papo gostoso de se ter, tá? E, gente, olha só lembrando, tá? Esse é o nosso primeiro Café com Quiné do ano, já temos a nossa convidada do próximo Café com Quiné, que vai ser também um papo super legal, também focado no Brasil. A gente, não esqueça, tá? Assina nossas redes sociais, nosso Instagram, tá? Quiné Investimentos, nossa rede do WhatsApp, Quiné Investimentos, nosso LinkedIn, Quiné Investimentos, tá? Se gostou do vídeo, dá o like, assina o canal do YouTube, Quiné Investimentos, tá? E a gente vai estar ao longo do ano trazendo vários conteúdos para vocês, tá? De todos os nossos produtos, de toda a nossa geração de ideias de pesquisa da Quiné. Gente, muitíssimo obrigado. Thomas, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. E, gente, até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.